Qual é o preço que você oferta por um produto ou serviço da sua empresa? Será que ele é capaz de cobrir todos os gastos do seu negócio e ainda gerar lucro? Bom, se você ainda não tem uma resposta concreta para essa pergunta ou quer saber mais sobre o assunto, você está no lugar certo. Fique comigo! Meu nome é Valquíria Ribeiro e hoje vamos descrever um caminho excelente para quem deseja valorizar o seu produto ou serviço de forma que faça uma precificação de maneira que garanta bons resultados e ainda faça você se sobressair diante da concorrência. Vamos lá? Um grande erro das empresas e das pessoas ao iniciarem a precificação de seus produtos ou serviços é a falta de uma base para esse processo, o que pode resultar em vários problemas. Um deles é aplicar um preço menor que o necessário para cobrir os custos e gerar lucro para o seu negócio. Nesse caso, a marca poderá sofrer uma desvalorização por parte do cliente. Em contrapartida, ao se estabelecer um preço muito mais alto que o valor do produto ou serviço, a marca poderá reduzir seu potencial de vendas, prejudicando todo o negócio. Então, esse não é o melhor caminho. Existem algumas práticas que, se forem consideradas na determinação dos preços de venda, acarretarão no sucesso dessa ação. Estamos falando do conhecimento tanto dos custos fixos e variáveis do negócio, quanto a realização periódica da otimização de custos, que são importantes no apoio de processos decisórios da empresa, auxiliando assim na tomada de decisões gerenciais. Além disso, é importante nesse processo decisório que a empresa possua uma definição do lucro desejado dentro de um período de tempo. É necessário ainda que a equipe administrativa acompanhe o preço praticado pela concorrência para não haver surpresas com a lucratividade. Conhecer o perfil do cliente, traçar um perfil de gostos e necessidades a fim de saber sua realidade financeira no que diz respeito ao seu poder de compra são também pontos fundamentais. O preço de venda também deverá sempre ser acompanhado de avaliações do potencial do mercado, sua competitividade, a fim de desenvolver ações que promovam a valorização do produto e da marca. Assim, a empresa não terá que desenvolver promoções absurdas que desencadeiam em vendas que não vão cobrir os gastos com a atividade. É importante ressaltar que, embora a formação do preço de venda seja determinada cada vez mais pelo mercado do que pelo custo, é necessário que o empresário tenha pleno conhecimento do custo do produto, a fim de saber qual o preço máximo pelo qual deverá vender seu produto. Nesse sentido, a formação do preço de venda precisa estar baseada em dados sólidos, não visando somente o aumento do faturamento da empresa, mas a combinação de preço e volume mais lucrativos, uma vez que o faturamento maior nem sempre significa lucro maior. Tal preço deve ser justo para o consumidor e adequado para garantir a sobrevivência da empresa, tanto em relação ao próprio empreendimento, quanto no que se refere a fatores relevantes externos a ele. O preço de venda, com certeza, é a ferramenta que produz os efeitos mais intensos e imediatos em um empreendimento. Na literatura, encontramos diferentes métodos de formação de preço de venda. Ele pode ser formado a partir dos custos, a partir do mercado ou numa combinação de ambos, devendo proporcionar aos empresários a maximização dos lucros e ainda alcançar aquelas metas que foram previstas anteriormente. O primeiro método é baseado no custo da mercadoria. O segundo leva em conta o preço da concorrência. O terceiro baseado nas características do mercado. E por último, é o que chamamos de método misto. Bom, você deve estar se perguntando: são muitas informações, eu não estou conseguindo discerni-las. Será que existe alguma fórmula que facilite esse cálculo? A resposta é sim.
O método baseado no custo da mercadoria ou simplesmente markup é fundamental para guiar o empresário durante a precificação, pois um grande erro é levar em conta os preços da concorrência do mercado sem priorizar os próprios custos. Em situações de forte concorrência, é comum que as empresas cometam o erro de baixar preços sem critério, gerando prejuízos irreversíveis. Para calcular o markup, é preciso conhecer a estrutura de custos e despesas do seu empreendimento. O preço deve ser suficiente para cobrir todos os custos, despesas, impostos e ainda gerar lucro para a empresa. Os passos são: identificar o percentual de despesas fixas, variáveis e impostos que foram atribuídos a cada unidade produzida ou dos serviços. Depois disso, é necessário realizar a soma deles e posteriormente definir o percentual de lucro. Existem duas formas de calcular o preço pelo markup. À esquerda do seu visor está o markup divisor e à direita o markup multiplicador. No primeiro, obtemos o valor do índice a ser dividido e no segundo, o valor a ser multiplicado. Como o valor do lucro está embutido no valor do preço final de vendas, a margem percentual nunca poderá ser maior do que 100%. A partir desse exemplo, você vai conseguir entender melhor a estrutura do markup. Nesse cálculo simplificado, levamos em consideração a precificação de pães integrais que o dono incluiu na produção da padaria. Ele realizou os cálculos das despesas variáveis que diz respeito a todos os ingredientes necessários, definiu sua margem de lucro e incluiu as despesas fixas como aluguel e salário dos funcionários, além do ICMS. A porcentagem de gastos foi de 38% e o custo de produção unitário foi de 50 centavos. O preço médio de venda por cada unidade de pãozinho, então, deverá ser 80 centavos. Bom, esta é uma situação real de uma agricultura familiar em que são produzidos a partir da matéria-prima uva, o vinho, o vinagre e a graspa, também conhecida como grapa. Os valores apresentados representam o custo conjunto total, incluindo o cálculo da matéria-prima, mão de obra fixa e variável, energia elétrica, cálculo dos adubos para terra e folhas, fungicidas, herbicidas, além da depreciação dos pés de uva. A partir da soma dos custos conjuntos e dos custos individuais, foi possível obter o custo unitário de cada produto. Basicamente, foi a divisão desse valor total de custos pela produção total em litros de cada produto. Dessa forma, foram apurados como o custo unitário para o vinho, R$ 5,97 por litro, graspa, R$ 16,52 e o vinagre, R$ 4,26. Agora mostraremos os valores necessários para o cálculo do preço de venda. No cálculo foram incluídos o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, conhecido como FUNRural, e também o percentual de lucro almejado. A partir do uso do markup, foram calculados os preços de venda de cada produto conforme destacados na tabela. Os objetivos foram alcançar 50% no conjunto das vendas dos 3 produtos, sendo 9,68% de lucro para o vinagre, 2,65% para a graspa e para o vinho 37,67%. No cálculo do markup, foi encontrado o percentual de 87,82% para o vinho, 94,85% para a graspa e 59,83% para o vinagre. A divisão do custo relativo a cada produto pelos seus respectivos markups determinou o preço de venda por litro sugerido. Desta forma, para o vinagre, o preço de venda seria R$ 4,85, para a graspa, R$ 17,42 e para o vinho, R$ 9,98
centavos por litro. Como vimos, o conhecimento dos custos e despesas é fundamental na tomada de decisões da empresa. Conhecer a fórmula do markup pode te ajudar a calcular melhor o preço de venda, de maneira que cubra todos os gastos e satisfaça os lucros da sua empresa. Dessa maneira, uma precificação justa e eficiente favorece na valorização da sua marca pelo cliente. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e desejo muito sucesso para você. Até a próxima!